Um dia depois de nos mudarmos, a antiga proprietária me ligou. Sua voz tremia do outro lado da linha. Esqueci de desligar minha câmera de segurança escondida. Vi o que seu filho fez enquanto você estava fora. Venha me encontrar imediatamente. E o que quer que faça, não conte uma palavra para ele. O que ela me mostrou naquela manhã quase parou meu coração. Fico grato que você esteja aqui comigo. Antes de contar o que aconteceu depois, me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora. Confie em mim, você vai querer ouvir cada palavra disto. 24 horas antes, eu estava comemorando. Meu nome é Parker Ferreira, tenho 62 anos. E meu filho Rafael tinha acabado de comprar o apartamento da Luciana, minha irmã mais velha, no edifício Copacabana Palace. Ela morava lá há 4 anos, mas decidiu na semana passada se mudar para o interior de Minas Gerais. Quando Rafael comprou e me pediu para me mudar com ele depois que minha esposa morreu, pensei que foi o gesto mais gentil do mundo. Você não deveria ficar sozinho, pai, ele disse, me oferecendo champanhe naquela linda sala de estar com um pé direito de 4 metros e luz dourada. Depois de perder minha esposa Maria e minha Isabela, minha menina querida, morta há 4 anos por overdose, Rafael cuidou de tudo. A polícia, o funeral, os detalhes insuportáveis enquanto eu desmoronava. Há novos começos, ele disse. Eu acreditei nele. Isso foi ontem. Esta manhã, tudo despedaçou. Encontrei Luciana na Lagoa Rodrigo de Freitas às 7 horas. Ela estava sentada, curvada em um banco, afundando em um casaco enorme. Quando me viu, ela se encolheu. Eu deveria ter contado antes de você se mudar, disse ela, mas estava apavorada. O que está acontecendo? Ela tirou um tablet com mãos trêmulas. Instalei câmeras há 4 anos. Quando me mudei, esqueci de desabilitá-las. Ontem à noite, revisando as gravações, eu vi. Sua voz quebrou. Apenas assista. O vídeo estava granulado em preto e branco. Ontem, 9h47. Enquanto eu estava comprando mantimentos, um cômodo estreito com paredes de concreto e uma lâmpada nua, Rafael entrou carregando uma bandeja, comida, pão, água. Colocou no chão, recuou, braços cruzados, expressão fria. Das sombras, alguém rastejou para a frente, esquelético, sujo, movendo-se de joelhos e mãos. Alcançaram a comida com mãos desesperadas e trêmulas. Rafael disse algo, depois saiu. A pessoa comeu em mordidas frenéticas e engasgadas. Então olhou para cima, para a câmera. Eu conhecia aqueles olhos, castanhos escuros, o formato da mãe, a cicatriz acima da sobrancelha esquerda dos 7 anos de idade. Isso não é possível, sussurrei. É a Isabela, disse Luciana, voz vazia. Ela está viva, Parker. Ela esteve viva esse tempo todo. O mundo girou. Nós a enterramos. Rafael identificou o corpo. Rafael mentiu. Luciana agarrou meu braço. 4 anos atrás, ele veio até mim. Disse que Isabela estava em apuros. Dívidas de jogo, gente perigosa. Ele precisava de um lugar para escondê-la. Me pagaria para ficar aqui, trazer comida, mantê-la segura. Pensei que estava ajudando. Você sabia há 4 anos? Ele me ameaçou. Disse que mataria nós duas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. E Parker, o apartamento nunca foi meu. Rafael comprou através de uma empresa fantasma, colocou no meu nome. Eu era a guardiã da prisão. Ela pressionou um papel na minha mão. Há um cômodo escondido atrás da estante na biblioteca. Fechadura eletrônica. O código é a data da morte dela. 15 de outubro. Rafael sai às 7 e já volta às 22 de Trank, você tem 3 horas. Olhei para a imagem congelada. Minha filha, a criança que eu chorei, estava viva, vivendo no inferno no apartamento onde eu acabara de me mudar. Por que agora? Perguntei. Porque quando verifiquei as câmeras, ela ainda estava lá, com você morando bem acima dela. Luciana se levantou, recuando. Se Rafael descobrir que contei, ele me encontrará. Você está por conta própria. Ela desapareceu na multidão. Sentei segurando o papel, olhando para o edifício Copacabana Palace, erguendo-se como uma mentira linda. Em algum lugar lá dentro, minha filha estava esperando. E em algum lugar lá dentro estava meu filho, o homem em quem eu confiava. Eu tinha 3 horas antes de Rafael voltar para casa. 3 horas para encontrar minha filha e descobrir o que fazer com o monstro que criei. O apartamento parecia uma armadilha quando entrei de volta. Tudo parecia igual. A xícara de café do Rafael na pia, luz da manhã pelas janelas. Mas agora, eu via diferente. Essas paredes não eram lar.
Eram uma jaula. E em algum lugar atrás delas, minha filha estava enterrada viva. 7h45. Rafael saíra 15 minutos atrás. Eu tinha até 22h30. A biblioteca ficava no fim do corredor, imponente com painéis de madeira escura. Ontem parecia distinta. Agora eu via pelo que era. Uma porta para o inferno. A estante cobria a parede norte do chão ao teto, repleta de volumes encadernados em couro. Tirei livros aos montes procurando. Luciana disse que o painel estava atrás da prateleira do meio. Lá estava. Um pequeno teclado eletrônico, quase invisível, números brilhando em azul fraco. Minhas mãos tremiam enquanto digitava o código. 15 de outubro. O dia que enterramos um caixão vazio. 3 segundos, depois um clique suave. E a estante se abriu para dentro. O cheiro me atingiu primeiro. Ar viciado, suor, pele não lavada. Uma única lâmpada piscou acesa. O cômodo tinha talvez 2,5 por 3 metros, estreito, sem janelas. Um colchão fino com cobertor cinza. Uma mesa com 3 monitores, escuros mas manchados de uso. Embalagens de barras de proteína, uma garrafa de água pela metade. Tudo arrumado, organizado, uma cela fingindo não ser uma cela. Mas Isabela não estava lá. Fiquei no cômodo vazio, respiração acelerando. Luciana mentiu. Rafael a mudou. 3 batidas agudas. Pausa. 3 mais, debaixo de mim. Do chão. Meu coração parou. Eu conhecia esse padrão. Quando Isabela tinha 7 anos, ensinei código Morse para ela. Ela inventou sua própria versão. 3 batidas significava preciso de você. Caí de joelhos. Isabela, 3 batidas, mais altas, urgentes. Arranquei as tábuas do chão, procurando uma brecha. Lá, uma tábua mais nova que as outras. Peguei um abre-cartas da mesa do Rafael e enfiei sob a beirada. A tábua se levantou. Abaixo estava a escuridão. E respiração. Isabela, estou indo. A abertura mal tinha meio metro de largura. Me abaixei, pés encontrando canos de metal frio, dutos, um túnel de serviço. Trabalhei com esses sistemas minha carreira inteira como arquiteto. Sabia que existiam em prédios antigos como o Copacabana Palace. Nunca imaginei que pudessem esconder uma pessoa. Liguei a lanterna do celular. O feixe revelou uma passagem estreita, mal 1 metro de altura. Canos corriam pelo teto, gotejando. As paredes estavam perto o suficiente para tocar. Fiquei de joelhos e mãos e rastejei. O túnel cheirava a ferrugem e mofo. Água gotejava em frente. Minha luz ricocheteava no metal e concreto, criando sombras móveis. O espaço era tão apertado que tive que virar os ombros de lado, mas continuei me movendo porque em algum lugar nessa escuridão estava Isabela. Estou vindo, filha, sussurrei. O túnel curvou à esquerda, depois à direita. Perdi a direção. O Copacabana Palace era imenso, construído em 1923, com camadas de corredores e espaços esquecidos. Rafael encontrou um e transformou em túmulo. A respiração ficou mais alta. Rastejei ao redor de uma junção de canos e parei. Ela estava encolhida contra a parede distante, onde 2 canos se encontravam, pressionada no menor espaço possível. Na luz áspera do meu telefone, vi cabelo loiro emaranhado, pele pálida como papel, roupas que eram trapos. Ela não se movia, não olhava para cima. Apenas ficava encolhida, apertada, como se estivesse tentando desaparecer no metal. Rastejei para a frente devagar, cuidadosamente. Isabela. Ainda sem movimento, mas a respiração acelerou. Respiração de medo. Filha, sou eu. É papai. Minha voz rachou na palavra. 4 anos. 4 anos ela estivera aqui embaixo no escuro enquanto eu chorava uma mentira. Estendi minha mão, tremendo no feixe da lanterna. Rastejei na escuridão, seguindo o som da respiração. Em algum lugar à frente, naquele túnel estreito, minha filha que estava esperando. Ela estava encolhida contra o cano, tão magra que quase não a vi. No feixe áspero do meu telefone, parecia uma sombra, não uma pessoa. Cabelo loiro emaranhado grudado em um rosto que mal reconheci. Sua pele estava cinza, esticada sobre ossos salientes. Uma camiseta suja e calça de moletom pendiam de seu corpo, roupas para alguém 2 vezes maior que ela. Ela não olhou quando a luz a encontrou. Apenas se pressionou mais contra o metal frio tentando desaparecer. Por favor, não, sussurrou voz áspera e quebrada. Desculpa, vou trabalhar mais rápido. Por favor, não me bata. Isabela. O nome saiu engasgado. Filha, sou eu, é papai. Ela congelou por um longo momento. Não se moveu nem respirou. Então lentamente levantou a cabeça.
olhos ocos pela fome e embotados por anos no subsolo. Eu conhecia aqueles olhos. Os olhos da minha filha. Pai? A palavra mal era um som. Você não. Isso não é. É real? Eu sou real. Diana me mostrou, sei de tudo. Seu rosto desmoronou, como se 4 anos de se segurar despedaçassem de uma vez. O som que ela fez não era bem soluço nem grito, apenas dor pura que rasgou meu peito. Ela se jogou nos meus braços e caiu. Segurei-a enquanto tremia e chorava. Senti cada costela através da camisa suja. Senti como estava leve e frágil. Esta era minha menina, e eu estivera bebendo champanhe, comemorando um apartamento novo enquanto ela morria no escuro. Desculpa, sussurrei no cabelo dela. Eu não sabia, juro que não sabia. Ele disse que você não acreditaria em mim, murmurou. Tinha papéis, laudos médicos, tudo dizendo que eu era instável. Disse que se contasse para alguém, pensariam que eu era louca. Eu acredito em você. Diana me mostrou o vídeo. Ela se afastou, olhos frenéticos. Então você tem que sair agora. Se ele souber que você sabe, não vou te deixar. Tem que deixar. Suas mãos agarraram meus braços, leves como ossos de pássaro. Pai, escute. Ele forjou minha morte. Fez parecer que eu mesma fiz, overdose, bilhete, tudo. Mas ele tem prova de que eu encenei. Documentos falsos, assinaturas, e-mails de contas que me forçou a criar. Se você for à polícia, ele dirá que sou uma criminosa que forjou a morte para escapar de dívidas e impostos. Isso é insano. Ele planejou antes de eu morrer. Me envolveu em apostas agiotas, depois ofereceu ajuda. Quando entendi, eu estava morta no papel. Os hackeamentos, ele ganhou milhões. Bancos, empresas, identidades, tudo rastreado para mim. Endereços IP, contas que ele controla. Não posso provar que não sou eu. Lágrimas cortaram linhas limpas em seu rosto. E ele tem registros mostrando que você sabia, que foi pago. Eu nunca. Eu sei, mas parece real. Se você for agora, nós dois vamos presos. Ele sai livre. Ela me balançou. Você precisa de evidência, prova real que ele não possa apagar. Uma porta bateu acima de nós. Isabela empalideceu. Ele chegou cedo, não deveria estar aqui. Vá. Ela me empurrou para o túnel. Se ele encontrar você aqui, não vou. Sobrevivi 4 anos, chorou. Posso sobreviver mais alguns dias, mas só se você estiver livre, encontrando prova, por favor. Passos pesados se moveram acima. A voz do Rafael ecoou. Pai, você está aí? Olhei para Isabela uma última vez. Ela já estava se encolhendo de volta nas sombras, se dobrando naquele canto, se tornando invisível de novo. Rastejei pelo túnel, joelhos gritando, coração martelando. Passos cruzaram o apartamento acima, se aproximando da biblioteca. Cheguei à abertura, me puxei para cima, empurrei a tábua de volta, mãos tremendo enquanto recolocava os livros. A porta escondida ainda estava aberta. Pai! Rafael gritou de novo. Fechei a estante e cambaleei para o corredor quando sua chave girou na porta da frente. Mal consegui chegar de volta. Tinha segundos. Mas agora eu sabia a verdade e devia usá-la. Cheguei à sala antes do Rafael entrar. Ele parou na porta, maleta numa mão, chaves na outra. Seus olhos foram direto para minhas mãos, depois meus joelhos, depois de volta para meu rosto. Olhei para baixo. Minhas palmas estavam cinzas de poeira. Meus joelhos estavam pretos de sujeira, de rastejar pelo túnel. Parecia exatamente o que era, um homem que estivera cavando pelas entranhas escondidas de um prédio. Pai, Rafael pousou a maleta devagar. O que você estava fazendo? Eu poderia ter mentido, deveria ter mentido, mas a imagem de Isabela encolhida contra aqueles canos, esquelética e apavorada, queimou através de todo o pensamento cuidadoso. Por que fez isso? Perguntei rouco. Por que a trancou? Rafael ficou completamente imóvel. Por meio segundo, algo passou por seu rosto. Não surpresa, mas reconhecimento, como se estivesse esperando esse momento e ficou desapontado que chegou tão cedo. Então sua expressão se dissolveu, em preocupação tão suave que parecia ensaiada. Pai, ele deu um passo em minha direção, mão estendida. Do que você está falando, Isabela? Eu sei que ela está aqui, sei o que você fez. Pai, por favor, sente-se. Sua voz era suave, gentil, como se falasse com uma criança. Você está me assustando. O que está acontecendo? Não, recuei. Não me trate como se eu fosse louco, não sou. Ele tentou alcançar meu braço de novo. Me afastei bruscamente,
Sua mão caiu e seu rosto se enrugou em preocupação. Mas, pai, você não está fazendo sentido. Tomou sua medicação hoje? Não tomo medicação. Talvez esse seja o problema. Sua voz rachou ligeiramente. Pai, acho que precisamos conversar sobre o que tem acontecido. O estresse da mudança, perder mamãe no ano passado. E Isabela. Ele pausou, olhos molhados. Perder Isabela foi tão difícil para nós dois. Ela não está perdida. Ela está aqui. Você a mantém num cômodo atrás da estante. O rosto do Rafael empalideceu. Pai, Isabela está morta. Morta há 4 anos. Nós a enterramos, lembra? Cemitério São João Batista, 15 de outubro. Você segurou minha mão no funeral. Você forjou. Eu sinto sua falta. Sua voz quebrou, lágrimas escorrendo livremente. Sinto falta dela todos os dias. Mas ela se foi, pai. Se foi. E acho que talvez a mudança tenha sido demais, muito rápida. O lugar da Luciana. Todas essas mudanças. Talvez estejam te confundindo. Não estou confuso. Eu a vi. Luciana. Rafael franziu a testa. Pai. Luciana se mudou para Minas há 3 meses. Você falou com ela hoje de manhã? Ela me mostrou filmagem. Pai, não há filmagem. Luciana nunca teve câmeras aqui. Ele se aproximou, voz insuportavelmente terna. Venha, deixe-me mostrar. Ele me levou à biblioteca. O medo gritava dentro de mim, mas segui. Rafael foi à estante, alcançou atrás da prateleira do meio e pressionou o painel escondido. A estante se abriu. A luz acendeu. O cômodo estava vazio. Sem colchão, sem computadores, sem lixo, nada. Paredes e chão de concreto nu como se nunca tivesse sido outra coisa. Isabela ouviu nossa conversa. Ela rastejou mais fundo no túnel de serviço e selou a tábua atrás dela. Se apagou. Vê? A voz do Rafael era gentil. Não há ninguém aqui, pai. Nunca houve. Encarei o cômodo. Ela estava aqui, eu a vi. Você viu o luto falando. Ele apertou meu ombro. Pai, você tem esquecido coisas, confundindo datas. Ontem me chamou de tio Miguel. Miguel morreu há 10 anos. Sua voz tremeu. Pai, você precisa de ajuda. Não estou louco. Não disse louco. Sua mão apertou. Te amo. Não vou deixar você desmoronar. Ele tirou o telefone. O que está fazendo? Ligando para Dr. Brennan. Ele discou. Meu pai está tendo delírios. Acha que a filha morta está viva. A preocupação do Rafael parecia real. A gentileza do Rafael desapareceu no momento que me recusei a aceitar ajuda. Tudo bem. Sua voz ficou plana e fria. Se não aceita a realidade, então precisamos falar sobre outra coisa. Vou à polícia. Não, ele disse com certeza. Não vai. Pode me observar, pai. Ele tirou o telefone. Lembra da noite passada quando fiz você assinar aqueles papéis? Disse que era papelada do apartamento. Formalidades. Meu sangue gelou. Na noite passada, depois do champanhe e brinde, Rafael trouxe uma pasta rindo sobre coisas legais chatas. Eu estava cansado, feliz, confiante. Assinei sem ler. Isso era uma procuração, disse Rafael. E um acordo de residência temporário. Este apartamento é meu legalmente. Você é apenas um hóspede. E estou terminando sua residência agora. Você não pode. Posso, e estou. Para sua segurança. Ele abriu a porta da frente e levantou a voz. Segurança? Preciso de assistência no apartamento 14. Meu pai está tendo uma crise de saúde mental. Não faça isso. Ele acredita que a filha morta está viva, disse Rafael, voz quebrando. Está fazendo acusações. Tentei ajudar, mas está recusando o tratamento. Ele precisa de cuidado profissional. Rafael. 2 seguranças apareceram, jovens e desconfortáveis. Rafael falou alto. Meu pai está delirando. Acha que minha tia Luciana o visitou, embora ela tenha se mudado há meses. Acha que minha irmã Isabela, morta há 4 anos, está presa aqui. Mostrei o cômodo vazio. Portas se abriram pelo corredor. Eu o amo, disse Rafael enxugando lágrimas, mas não posso assistir ele se deteriorar. Senhor, um guarda disse gentilmente, precisa sair. Me escutem. Tentei passar por eles. Ela está aqui, atrás da estante. Há um túnel. Rafael calmamente abriu a porta escondida. Concreto vazio. Não há ninguém aqui, senhor, disse o guarda. Ele estava bem ontem, alguém sussurrou. O luto faz coisas terríveis, outro respondeu. Os guardas pegaram meus braços e me levaram pelos vizinhos, pelo saguão, pelo porteiro, para a Avenida Atlântica. O sol estava brutal. Pessoas olharam para um homem velho escoltado como criminoso. Rafael ficou na porta, mão no coração. Te amo, pai.
Quando aceitar ajuda, estarei aqui. A porta fechou. Fiquei só com meu telefone e roupas. Sem lar provou credibilidade. Todos acreditavam que eu era louco. Ao anoitecer, tinha atravessado meio rio e parei numa casa em Ipanema. Theodore Whitmore atendeu de chinelos e óculos, olhos arregalando. Parker, o que aconteceu? Preciso de ajuda? Por favor, acredite em mim. Ele me trouxe para dentro, deu água e escutou enquanto contei tudo. Não interrompeu. É uma história e tanto, disse. Sei como soa. Eu acredito em você. Rafael sempre pareceu bom demais. Ele se levantou. Conheço um advogado. Deixe-me ligar. Alívio me lavou. Sentei respirando enquanto Teodoro foi à cozinha. Sua voz ecoou de volta. Oi, Rafael. É Teodoro. Ele está aqui agora. Falando sobre Isabela estar viva. Coitado. O que quer que eu faça? Ok, posso mantê-lo aqui. O copo caiu e se despedaçou. Teodoro virou, rosto caindo. Parker, espere. Corri. Me atrapalhei com a fechadura, saí correndo na noite. Desapareci nas multidões sem ter onde ir. Todos em quem confiava estavam comprados ou curvados. Mas andando pelas ruas frias, algo endureceu dentro de mim. A maior arma do Rafael era também sua fraqueza, papel. Entendi então que documentos podiam construir prisões ou derrubá-las. Se ele governava através de contratos, assinaturas, registros, então lutaria nesse terreno. Encontraria cópias, rastros, carimbos de data e hora, contradições. Sobreviveria tempo suficiente para reunir prova, expor mentiras e trazer luz do dia aos túneis. Isabela estava esperando. Não falharia com ela. Não importa quanto tempo levasse, viraria sua papelada contra ele e recuperaria minha filha viva. A madrugada nasceu fria sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não dormi, mas tinha um plano. Passei a noite num banco assistindo a cidade acordar, repassando as palavras da Isabela. Rafael construiu tudo em documentos, certidões de óbito falsas, assinaturas forjadas, rastros digitais apontando para todos os lugares menos para ele. Ele acreditava que papel o tornava intocável, mas papel deixa rastros. Passei 40 anos como arquiteto lendo plantas e códigos, aprendendo como estruturas e sistemas realmente funcionam. Às 6 horas, caminhei para o edifício Copacabana Palace, não pela frente onde o porteiro chamaria Rafael, mas pelo beco de serviço que usara por anos visitando Luciana. Os arquivos do subsolo ficavam no fim de um corredor escuro. Uma luz piscava. George Caldwell, o guarda noturno, lia jornal. Senhor Ferreira, disse. Rafael me disse que não estava bem. George. Isabela precisa da sua ajuda, disse. E preciso que confie em mim mesmo se as pessoas dizem que estou louco. Ele me estudou. 70 anos, bombeiro aposentado, guardião deste lugar. Lembra da Isabela? Perguntei. Seu rosto amoleceu. Menina doce. Chorei no funeral dela. Ela está viva, disse. Rafael a manteve prisioneira aqui por 4 anos. Ele poderia ter chamado segurança. Em vez disso, largou o jornal. Rafael pagou a cirurgia da minha esposa, 120 mil reais. Presente sempre tem cordas. Ele tirou chaves. Arquivos estão lá. Tem 30 minutos. O cômodo cheirava a poeira e idade. Encontrei as plantas de 1953 e fotografei o apartamento 14C. Uma parede estrutural passava pela biblioteca. Rafael a cortara para construir o cômodo escondido. Ilegal, perigoso, condenável. Num arquivo, encontrei pagamentos da Meridian Holdings Ltda para Luciana Price. 4 anos, 100 mil anuais. Meridian Holdings, proprietária. Rafael Foster, formada 3 dias depois da morte da Isabela. E-mails de investigação velhos mostraram Rafael pagando Theodore Whitmore 84 mil reais por consultoria. Teodoro estava aposentado. Era dinheiro de silêncio. Fotografei tudo. Jorge bateu. 20 minutos. Encontrei a escritura original. 14C foi comprado pela Meridian, depois transferido para Luciana. Pagamentos da hipoteca todos vieram do Rafael. Ele era dono de tudo. Suficiente? Perguntou George, esperando com o café. Mais que suficiente, disse. Se estou certo, hoje fica feio. Vai ficar comigo? Isabela era uma boa menina, disse. Me diga o que precisa. Fique perto do seu telefone. Posso precisar de uma testemunha. Saí e sentei num café, procurando Shaw Cybersecurity violação. 6 meses atrás, 5 milhões deles perdidos. Eu liguei para esta empresa. Diga ao Vicente Shaw que sei quem o hackeou. Depois de música de espera, uma voz fria atendeu. Sou Parker Ferreira. Meu filho prendeu minha filha e a forçou a hackear vocês. Silêncio.
Expliquei. Shaw falou de novo. Rastreamos para um endereço em Copacabana, depois batemos em paredes. Está dizendo coerção? Sim. Há uma reunião de residentes hoje à noite, 17 horas. Rafael planejou. Estarei lá. Traga a prova, disse. Eu também trarei. Às 9 horas, encontrei Breno Costa, meu ex-assistente, num restaurante. Mostrei as evidências. O que precisa? Perguntou. Rafael sai às 7 horas. Tire Isabela hoje antes da reunião. Como? Dei o código e detalhes do túnel. Ela está fraca, mas brilhante. Onde levo ela? Meu antigo escritório na Zona Sul. Ainda é meu. Ao meio-dia, Isabela estaria segura. Às 5, Rafael enfrentaria a justiça. Desta vez, não estaria sozinho? Senti cansaço finalmente me alcançar, mas determinação queimava mais quente. Rafael confiava em contratos, carimbos de data e silêncio. Eu responderia com exposição, testemunhas e luz do dia. Cada registro que ele forjou podia ser revertido, cada pagamento mapeado, cada mentira datada. Fui em direção à reunião, conhecendo o prédio. A evidência e a verdade estavam alinhadas, e esse alinhamento o quebraria. De manhã, recuperaria minha filha. Às 17 horas, o pátio do Copacabana Palace estava lotado. Rafael estava no pódio, confiante e sorrindo. Ele não fazia ideia. 50 moradores enchiam cadeiras dobráveis, rostos voltados para seu vizinho generoso. O homem que pagou reparos no teto, organizou festas de fim de ano e alegava se importar profundamente com o prédio. Rafael usava terno sob medida e o sorriso fácil que enganara todos por anos. Obrigado pela presença, disse calorosamente. Quero discutir reformas emocionantes e taxas de manutenção reduzidas. Aplausos leves ondularam. Pessoas amavam taxas reduzidas. E sobre a situação infeliz do meu pai, continuou, voz pesada com tristeza ensaiada. Como alguns sabem, ele tem lutado. O luto pode fazer coisas terríveis. Estamos conseguindo a ajuda que precisa. Isso é muito gentil, seu filho. Rafael congelou. Se virou bruscamente para a entrada do pátio. Avancei pela multidão. Atrás de mim estava Vicente Shaw. Atrás dele, George Caldwell. E atrás do George, Breno Costa, apoiando uma mulher magra embrulhada num casaco limpo. O rosto do Rafael perdeu a cor. Pai, você não deveria estar aqui. Meu filho diz que sou louco, disse, minha voz carregando. Diz que alucino, que vejo coisas que não são reais. Então deixe-me mostrar o que vejo. George ligou o projetor. Imagens iluminaram a parede branca. A planta de 1953 do apartamento 14C apareceu. A parede estrutural claramente marcada. Esta é a estrutura original, disse. Cada linha mantém este prédio de pé. Agora olhem. A próxima imagem mostrou a fotografia de ontem da parede cortada. Meu filho removeu uma parede estrutural para criar um cômodo ilegal. Isto não é apenas violação. Põe em perigo todos vivendo aqui. O pátio explodiu em gritos e medo. Isso é falso, gritou Rafael. Ele está delirando. Aqui estão os pagamentos. Outro clique revelou e-mails e transferências. Rafael pagou Theodoro Whitmore 84 mil caixas para ficar calado e confirmar a morte da minha filha. Todos os olhos se voltaram para Teodoro na terceira fileira. Seu rosto desabou. Não sabia de tudo, sussurrou. Juro. Sabia o suficiente, disse. Mas não acreditem na minha palavra. Acreditem na dele. Vicente Shaw avançou, calmo e frio. Exibiu registros bancários, logs de IP e carimbos de data e hora. Meu nome é Vicente Shaw, CEO da Shaw Cybersecurity. 2 anos atrás, minha empresa perdeu 5 milhões de euros para um hack. Veio deste prédio, do apartamento 14 seu. Clicou pelos logs. Alguém trabalhava sem parar por anos. Ninguém faz isso a menos que seja forçado. Isso é absurdo, gritou Rafael. Os dados não mentem, respondeu Shaw. Nem as empresas fantasma recebendo nosso dinheiro. Isso é uma armação, Rafael berrou. Então explique isso. Acenei para Breno. Isabela avançou. O pátio silenciou. Pessoas se levantaram. Alguém ofegou. Isabela Ferreira, uma mulher sussurrou. Mas você morreu. Isabela alcançou o pódio, magra mas ereta. Meu nome é Isabela Ferreira, disse. 4 anos atrás, meu irmão forjou minha morte. Me trancou num cômodo escondido aqui. Me forçou a hackear sistemas, roubar dinheiro e cometer crimes em meu nome. Ela está mentindo, gritou Rafael. Lembro da sua senha, disse Isabela calmamente. R4F493L em 2020. Lembro de cada e-mail, ameaça e crime. Você disse que se eu gritasse, mataria papai.
Rafael procurou na multidão, encontrando apenas horror. Tive que fazer, gaguejou. Ela devia gente perigosa. A pessoa perigosa era você, disse. Teodoro se levantou tremendo. Tenho que contar a verdade. Rafael me pagou para confirmar a morte da Isabela. Assinei os papéis. Rafael correu. Deu 3 passos antes de Vicente bloqueá-lo. 2 policiais da Polícia Civil emergiram. Rafael Ferreira, você está preso. Pai. Rafael chorou enquanto algemas fecharam. Sou seu filho. Encontrei seus olhos. Parou de ser meu filho quando trancou sua irmã no escuro. Levaram-no embora. Ninguém os parou. Isabela desabou em meus braços soluçando. Segurei-a enquanto o carro de polícia desaparecia e o sol se punha sobre Copacabana. Por 4 anos ela viveu na escuridão. Agora podia finalmente respirar. A multidão assistiu quietamente, entendendo que a justiça chegara e que a verdade, uma vez enterrada, nunca podia ser escondida de novo. 2 semanas depois, o cômodo escondido não passava de poeira na memória. O Copacabana Palace contratou empreiteiros licenciados para demoli-lo adequadamente. Arrancaram as paredes ilegais, reforçaram a estrutura que Rafael danificara e restauraram o apartamento 14C à planta original. As tábuas do chão onde Isabela se escondera foram substituídas. O túnel de serviço foi selado, inspecionado e documentado. O cômodo onde minha filha passou 4 anos no inferno não existia mais. Rafael estava em Bangu aguardando julgamento. Seus advogados se desesperavam, mas a evidência era esmagadora. Promotores discutiam um mínimo de 20 anos, possivelmente mais, considerando os hackings, sequestro, fraude e crimes financeiros. Vicente Shaw garantiu que nada fosse negligenciado. Teodoro Whitmore foi multado, teve licença de administração predial cassada e foi ordenado a testemunhar contra Rafael. Logo depois, se mudou com a filha para Nova Friburgo, envergonhado demais para ficar na vizinhança. Luciana recebeu imunidade em troca de cooperação total. Me ligou uma vez, soluçando e se desculpando. Perdoei ela. Também estivera presa, só numa gaiola diferente. E Isabela? Isabela estava se curando. Ganhou 4 quilos. Sua pele tinha cor de novo. Cor real. Não a palidez cinza de alguém privado de luz solar. Fazia terapia 3 vezes por semana com doutora Martinez, especialista em trauma. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Isabela ainda se assustava com ruídos súbitos, ainda acordava de pesadelos, ainda checava fechaduras repetidamente, mas estava melhorando. Sua antiga empresa de cibersegurança ligou. Queriam ela de volta. Não imediatamente. Entendiam que precisava de tempo, mas quando estivesse pronta, sua posição estaria esperando. Nunca pararam de acreditar em mim, me disse chorando. Mesmo quando todos pensaram que eu estava morta, mantiveram minha mesa, minha placa, só no caso. Naquela tarde, sentamos juntos no pátio do Copacabana Palace, o mesmo lugar onde Rafael foi preso. Parecia diferente agora, calmo. A fonte murmurava suavemente. Crianças riam por perto. A luz do outono banhava as paredes de pedra em dourado. Isabela inclinou o rosto para cima, olhos fechados. Esqueci como isso era, disse. Luz solar real, não de lâmpada ou tela. Peguei sua mão. Estava mais forte agora, não mais frágil como ossos de pássaro. Você está livre, disse. Verdadeiramente livre. Ninguém pode tirar isso de você de novo. Obrigada, sussurrou, descansando a cabeça no meu ombro. Por não desistir, por acreditar em mim quando todos pensaram que você estava louco. Você é minha filha, disse. Queimaria o mundo antes de deixar alguém te machucar de novo. Ela sorriu um sorriso real, o primeiro que vi em 4 anos. Ficamos lá enquanto o sol baixava, assistindo a cidade se mover ao nosso redor. Pai e filha sobreviventes juntos. Pessoas dizem que sangue é mais grosso que água. Mas essas semanas me ensinaram algo mais. Amor real é mais grosso que sangue. Meu filho escolheu poder sobre família, dinheiro sobre humanidade, controle sobre compaixão. No fim, toda sua inteligência, planejamento e manipulação não puderam salvá-lo da verdade, porque a verdade sempre vem à tona. Sempre. Se você vê algo errado, fale. Não me importa o quão poderosa é a pessoa. Não me importa quão impossível parece. Silêncio não te protege. Silêncio te torna cúmplice. E lembre, nunca é tarde demais para lutar pelas pessoas que você ama. Eu tinha 62 anos quando rastejei por aquele túnel. 62 quando enfrentei meu próprio filho. 62 quando escolhi o que era certo sobre o que era seguro. Idade não desculpa a inação. Medo não desculpa a inação.
Nada desculpa olhar para o outro lado quando alguém precisa de ajuda. Então se pergunte: o que teria feito no meu lugar? Teria acreditado na Luciana? Teria arriscado tudo para salvar alguém que todos pensavam estar morto? Se esta história te comoveu, deixe ela te lembrar de ser mais corajoso, escutar mais atentamente, se levantar mais cedo. Cuide das pessoas que ama. Verifique com elas. Acredite quando dizem que algo está errado. E nunca pare de lutar pelo que é certo. Porque família não é sangue ou obrigação. É escolha. A escolha de se levantar. A escolha de lutar. A escolha de amar o suficiente para arriscar tudo. O Copacabana Palace ainda está de pé, sólido e forte. E quando ando pelos corredores agora, não vejo uma prisão. Vejo lar. Vejo liberdade. E vejo minha filha, finalmente, verdadeiramente viva. Olhando para trás nesta história real, vejo um homem velho que quase perdeu tudo porque confiava fácil demais. Sou avô agora, não só para minhas próprias memórias, mas para qualquer um que escute. E se há uma coisa que as histórias deste avô me ensinaram, é isto. Nunca assuma que conhece alguém, mesmo se o criou. Não seja como eu. Não assine papéis sem lê-los. Não ignore instintos quando algo parece errado. Não deixe polidez ou lealdade familiar te impedir de fazer perguntas difíceis. Quase perdi Isabela para sempre, porque era confiante demais, cansado demais, disposto demais a acreditar na mentira fácil. Deus nos dá instintos por uma razão. Naquela manhã, quando Luciana ligou, algo no meu estômago gritou perigo. Poderia ter ignorado, poderia ter ficado confortável. Mas Deus não nos promete conforto. Promete força quando mais precisamos. E me deu força suficiente para rastejar por aquele túnel, coragem suficiente para enfrentar meu próprio filho, fé suficiente para acreditar no impossível. A lição: o mal nem sempre parece um monstro. Às vezes usa terno e te chama de pai. Às vezes traz champanhe e sorri enquanto destrói tudo o que você ama. Mas Deus vê através de cada máscara. E se você escutar, realmente escutar, Ele mostrará a verdade mesmo quando quebra seu coração. Esta é uma história real, cada palavra. E compartilho essas histórias de avô não por simpatia, mas como aviso. Proteja sua família. Acredite nas vítimas. Fale quando vir algo errado. Porque silêncio não é neutro. É escolher o lado do opressor. Isabela está viva hoje porque me recusei a ficar calado. Porque Deus me deu mais uma chance de ser o pai que ela precisava. Não desperdicem a sua. Então me digam nos comentários. Já tiveram que escolher entre lealdade familiar e fazer o que é certo? Como lidaram? Compartilhem esta história com alguém que precisa ouvi-la. Curtam e se inscrevam se acreditam que verdade importa mais que conforto. E lembrem, com a ajuda de Deus, nunca é tarde demais para lutar pelas pessoas que amam. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.